A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Como nunca ficar com raiva ou perturbado. Você já sentiu que as palavras ou ações de alguém arruinaram o seu dia inteiro? Talvez tenha sido um comentário rude, um gesto impensado, ou até mesmo um simples inconveniente inesperado. É frustrante, não é? Mas aqui está a verdade. Ninguém tem o poder de controlar suas emoções, a menos que você permita. E se você pudesse permanecer calmo e inabalável, não importa o que a vida ou qualquer pessoa jogasse em seu caminho. Imagine atravessar o seu dia com um senso de paz tão forte que nem mesmo as situações mais irritantes conseguiriam abalar você. Isso não é apenas um pensamento otimista. É domínio emocional. Neste episódio, vamos explorar 10 lições transformadoras que ajudarão você a parar de reagir impulsivamente, libertar-se da raiva e retomar o controle das suas emoções. Essas lições não tratam de ignorar seus sentimentos ou fingir que não se importa, mas sim de desenvolver a força mental necessária para lidar com os desafios da vida com graça e clareza. Quer esteja lidando com críticas, estabelecendo limites ou aprendendo a deixar o rancor ir embora, você descobrirá ferramentas práticas para proteger sua paz e viver com confiança. Ao final deste episódio, você terá a mentalidade e as estratégias necessárias para manter-se tranquilo, até nas situações mais difíceis. Então, se você está pronto para descobrir o segredo da liberdade emocional e viver uma vida onde ninguém mais possa controlar o seu humor, vamos começar. Sua jornada para dominar suas emoções começa agora. 1. Entenda que suas reações são sua escolha. Imagine isto. Você está no meio de um dia tranquilo, talvez tomando um café ou caminhando pelo parque, quando de repente alguém diz algo rude ou sem consideração. Sua calma desaparece, substituída por raiva ou frustração. Você pensa, por que essa pessoa teve que estragar o meu dia? Mas aqui está a verdade. Ela não estragou, foi você. Suas emoções são sua responsabilidade, não delas, nem de ninguém mais. Ninguém tem o poder de controlar o que você sente, a menos que você entregue esse poder. Pense assim. O mundo pode lançar desafios sobre você, mas somente você decide como reagir. Deixe-me oferecer uma nova perspectiva. Imagine que você está usando fones de ouvido com cancelamento de ruído em uma cidade movimentada. O caos dos carros buzinando e das conversas altas ainda está lá, mas não chega até você. Dominar suas reações funciona da mesma forma. Você não precisa permitir que o ruído do comportamento dos outros invada sua paz. Um pensamento sábio expressa isso lindamente. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta, e em nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Quando alguém te corta no trânsito ou critica injustamente o seu trabalho, é fácil culpá-lo pela sua raiva. Mas e se, em vez de reagir, você fizesse uma pausa? É nessa pausa que você encontra poder. O poder de escolher a calma em vez do caos, a força em vez da impulsividade. Um exemplo prático. Imagine que um colega de trabalho despreza sua ideia durante uma reunião. Em vez de revidar ou passar o resto do dia remoendo, respire e reflita. Isso é realmente sobre mim, ou é o estresse e o viés dele se manifestando? Ao reformular a situação, você neutraliza o impacto emocional que ela teria sobre você. A beleza dessa abordagem é que ela não se trata de suprimir seus sentimentos, mas de reconhecer que seus sentimentos são separados das suas ações. Raiva, frustração e decepção são naturais, mas elas não precisam ditar o que você faz em seguida. Aqui está uma estratégia simples para começar a praticar essa mentalidade. 1. Pausa e identificação. Quando sentir-se provocado,
Pare e nomeie a emoção: raiva, dor, irritação. Isso quebra o ciclo automático da reação. 2. Faça perguntas. Reflita sobre por que está se sentindo assim. É por causa do que aconteceu ou da forma como você interpretou o acontecimento? 3. Escolha sua resposta. Decida como quer agir, baseando-se em seus valores e na sua paz a longo prazo, não no calor do momento. Imagine a liberdade de atravessar a vida sem se deixar perturbar pelas ações dos outros. O estranho rude, o comentário impensado, o pequeno incômodo, todos perdem o poder sobre você quando você assume o controle das suas reações. Em cada momento há uma escolha. Você pode deixar que os outros ditem suas emoções, ou pode reivindicar seu poder e proteger sua paz. Na próxima vez que alguém tentar apertar seus botões, lembre-se: o comportamento deles não define quem você é. Sua reação define. E ao escolher a calma, você conquista não apenas o domínio emocional, mas também a verdadeira liberdade. Segundo, pare de esperar que as pessoas se comportem como você. Você já se decepcionou porque ajudou alguém, mas quando precisou dessa pessoa, ela simplesmente não estava lá? A decepção vem à tona e você pensa: como ela pôde ser tão insensível? Eu nunca a trataria assim. Aqui vai a verdade difícil. As pessoas não vivem de acordo com seus padrões ou valores. Elas agem com base nos próprios. E esperar que elas pensem, ajam ou reajam como você é, como tentar controlar o clima, impossível e frustrante. Cada pessoa segue o próprio caminho, moldado por suas experiências, crenças e prioridades. Quando alguém faz algo que te irrita ou magoa, geralmente não é um reflexo de você, mas um reflexo delas. Tentar mudar ou controlar o comportamento dos outros apenas o deixa mais impotente. Em vez de se concentrar em como os outros deveriam agir, concentre-se em aceitá-los como são. Um exemplo: imagine um colega de trabalho que sempre interrompe durante as reuniões. Em vez de se encher de raiva ou tentar dar uma lição, reconheça que esse hábito é dele, não seu. Ao abrir mão da expectativa de que ele mudará, você se liberta de um peso emocional desnecessário. Como disse uma antiga sabedoria, as expectativas são a raiz de todo sofrimento. Quanto menos você esperar que os outros se comportem de determinada maneira, mais você protegerá sua paz. Exercício prático para soltar expectativas. 1. Reconheça suas suposições. Quando alguém o irritar, pergunte: o que eu esperava que ela fizesse? 2. Questione: essa expectativa é realista esperar que alguém haja exatamente como você agiria? 3. Mude o foco. Em vez de tentar controlar o comportamento do outro, foque em como você pode responder com calma e manter sua paz. O estranho rude, o amigo esquecido, o colega inconveniente, nenhum deles tem poder sobre suas emoções, a menos que você permita. Ao parar de esperar que os outros correspondam aos seus padrões, você recupera o controle sobre suas reações. Aceitar essa verdade não significa tolerar maus tratos ou abandonar seus valores. Significa apenas reconhecer que sua paz é valiosa demais para ser sacrificada por algo que você não pode controlar. Da próxima vez que alguém o decepcionar ou frustrar, pausa e diga a si mesmo: ela está agindo de acordo com a natureza dela, não com a minha. E tudo bem, porque eu escolho minha resposta. E ao liberar essas expectativas, você ganha liberdade, não apenas das ações alheias, mas também do peso emocional que elas costumavam carregar. 3. Deixe de lado a necessidade de estar sempre certo. Pense na última vez que você discutiu com alguém, talvez sobre algo pequeno, como qual caminho era mais rápido, ou algo mais sério, como um desentendimento com um amigo próximo ou parceiro. Conforme a conversa esquentava, você sentiu aquele impulso intenso de provar seu ponto.
de mostrar que estava certo. Todos nós já passamos por isso, agarrando-nos à nossa verdade, como se fosse uma tábua de salvação. Mas o desejo constante de estar certo é exaustivo e desnecessário. Essa necessidade de vencer toda discussão geralmente vem da insegurança, como se estar errado ameaçasse nosso valor ou identidade. Mas e se você simplesmente abrisse mão disso? E se, em vez de defender-se, você abordasse os desentendimentos com curiosidade em vez de defesa? Uma reflexão poderosa. Você prefere ter razão ou prefere ter paz? Muitas vezes, insistir em estar certo cria tensão, prejudica relacionamentos e alimenta frustração. Por outro lado, abrir mão da necessidade de provar algo preserva sua paz e permite abordar conflitos com compreensão. Imagine que alguém te acusa injustamente de algo. Seu instinto pode ser se defender, argumentar ou apontar as falhas da outra pessoa. Mas e se, em vez disso, você perguntasse: vale a pena gastar minha energia para provar que estou certo? Isso mudará algo importante na minha vida? Na maioria das vezes, a resposta é não. Um exemplo: um amigo insiste que a maneira dele de lidar com um problema é melhor que a sua. Em vez de entrar em debate, você pode simplesmente dizer: entendo o seu ponto de vista e respeito sua perspectiva. Com isso, você dissipa a tensão, mantém sua calma e evita um conflito desnecessário. Como ensinou Lao Tse, aquele que se apega às próprias opiniões jamais crescerá. Abrir mão da necessidade de estar certo não é abandonar seus princípios, mas compreender que nem toda discussão precisa terminar com você como vencedor. É escolher quando engajar e quando se afastar. 4. Pare de deixar que as palavras dos outros definam o seu valor. Imagine isto: você está empolgado, compartilhando uma ideia pela qual está realmente apaixonado, e alguém interrompe com um comentário desdenhoso. As palavras dessa pessoa cortam fundo e, de repente, toda a confiança que você sentia desaparece. Por que isso acontece? Porque muitas vezes permitimos que as palavras dos outros definam como nos vemos. Mas aqui está a verdade. Seu valor não é determinado pela opinião de ninguém. Ele não está atrelado a elogios, críticas ou julgamentos. Quando você depende dos outros para validar quem é, você entrega a eles o poder de controlar suas emoções. A verdadeira liberdade emocional vem quando você toma esse poder de volta. Pense num exemplo. Um colega critica seu trabalho, não de forma construtiva, mas de maneira dura, pessoal. Seu instinto pode ser se defender ou se sentir desanimado. Mas e se, em vez de reagir, você fizesse uma pausa e lembrasse: as palavras dele refletem a perspectiva dele, não o meu valor. Ao desvincular seu valor da opinião alheia, você protege sua paz e mantém o foco. Marco Aurélio expressou isso perfeitamente. Nunca deixa de me surpreender. Amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Isso não significa ignorar todo o feedback ou descartar os outros por completo. Significa filtrar o que realmente importa. Críticas construtivas ajudam você a crescer, mas a negatividade gratuita não merece espaço na sua mente. Como parar de deixar as palavras dos outros definirem seu valor? 1. Pausa antes de reagir. Quando as palavras de alguém o ferirem, respire fundo. Essa pausa dá espaço para escolher sua resposta, em vez de reagir no impulso. 2. Separe fato de opinião. Pergunte-se: o que essa pessoa disse é verdade ou apenas a visão dela? Foque no que pode te ajudar a evoluir e descarte o resto. 3. Reafirme seu valor. Lembre-se, seu valor é intrínseco, independente da aprovação de qualquer pessoa. Lao Tse acrescenta mais uma camada de sabedoria. Se você se importa com o que os outros pensam, será sempre prisioneiro deles.
Deixar de buscar validação não significa deixar de se importar com as pessoas. Significa apenas parar de se importar com opiniões que não contribuem para o seu crescimento. Da próxima vez que as palavras de alguém abalem sua confiança, pergunte: estou deixando isso me definir ou posso focar no que sei ser verdade sobre mim mesmo? Nesse instante, você retoma o controle e lembra que nenhuma palavra tem poder de diminuir o seu valor, a menos que você permita. A verdadeira força não está em evitar críticas, mas em conhecer seu próprio valor apesar delas. Quando você deixa de permitir que as palavras dos outros o definam, abre espaço para autenticidade, confiança e paz. E essa é uma vida que ninguém pode tirar de você. 5. Proteja sua energia, estabelecendo limites. Imagine isto: um amigo liga no meio do seu dia atarefado, pedindo ajuda com algo que ele claramente poderia resolver sozinho. Ou talvez um colega jogue sobre você uma tarefa de última hora, presumindo que você vai dizer sim. Você sente o peso da obrigação, mas também a frustração de saber que isso vai atrapalhar seus planos. Por que é tão difícil dizer não? Aqui está a verdade. Proteger sua paz exige estabelecer limites. E limites não são egoísmo, são necessidade. Sem eles, você permite que os outros ditem seu tempo, sua energia e seu bem-estar emocional. Dizer sim para todos geralmente significa dizer não para si mesmo. Uma lembrança poderosa: você não pode servir de uma taça vazia. Se está constantemente doando sem proteger sua energia, vai acabar esgotado, ressentido e desconectado de si mesmo. Limites são a forma de preservar sua liberdade emocional, mantendo relacionamentos saudáveis. E lembre-se, quando alguém ultrapassa seus limites, a culpa não é dela, é sua, por não tê-los deixado claros. As pessoas não leem mentes. Se você não comunica o que é aceitável, elas continuarão a ultrapassar limites, muitas vezes sem perceber. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e também ensina os outros a respeitá-lo. Um exemplo: imagine que você é sempre a pessoa que os amigos procuram para pedir conselhos, até tarde da noite. Você quer ajudar, mas isso drena sua energia. Em vez de guardar ressentimento, você pode dizer: eu me importo com você, mas preciso reservar as noites para descansar. Podemos conversar amanhã. Essa resposta é firme e gentil e protege sua paz sem prejudicar o relacionamento. Epicteto nos lembra: liberdade é a capacidade de viver como desejamos. Viver livre não é ignorar as necessidades dos outros, mas decidir onde sua energia é melhor investida. Como começar a estabelecer limites eficazes? 1. Seja claro e honesto. Comunique seus limites de forma calma e direta. As pessoas tendem a respeitar o que compreendem. 2. Use afirmações no eu. Fale das suas necessidades, sem culpar os outros. Por exemplo: preciso de um tempo de silêncio depois do trabalho, em vez de você está sempre me perturbando. 3. Mantenha seus limites. Uma vez que você define um limite, sustente-o. A consistência mostra que você leva a sua própria paz a sério. Como disse Lao Tse, aquele que sabe quando parar não encontra problemas. Saber e respeitar seus próprios limites evita estresse e frustração desnecessários. Limites não são muros para afastar pessoas, mas pontes para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Na próxima vez que se sentir sobrecarregado ou subestimado, pergunte: comuniquei claramente minhas necessidades? Estou honrando meus próprios limites? Ao estabelecer limites, você se liberta de obrigações desnecessárias e recupera sua energia para o que realmente importa. Lembre-se, você não é responsável pelas emoções dos outros, nem por consertar a vida deles.
Sua principal responsabilidade é com sua paz, seu tempo e seu bem-estar emocional. Proteja sua energia. Defina seus limites e observe o quanto você se sentirá mais leve, mais no controle e mais autêntico. Quando você se prioriza, oferece ao mundo a sua melhor versão. 6. Desapegue-se das opiniões dos outros. Imagine que você compartilha uma ideia da qual se orgulha com um grupo, mas em vez de apoio, recebe críticas ou indiferença. Aquela pontada de decepção é real e pode facilmente se transformar em autodúvida. Mas pare e pergunte a si mesmo: por que a opinião deles tem tanto peso? A necessidade de aprovação é profundamente enraizada em nós, mas depender da validação externa é como correr atrás de sombras. Você nunca vai realmente alcançá-la. A verdadeira liberdade emocional começa quando você para de deixar as opiniões dos outros definirem o seu valor. Cada pessoa vê o mundo por meio da sua própria lente, moldada por experiências, crenças e inseguranças. O que alguém diz sobre você revela mais sobre ela do que sobre você. Quando você internaliza as opiniões alheias, entrega a elas poder sobre suas emoções e decisões. Mas por que permitir que alguém controle a sua própria narrativa? Lembre-se, seu valor não está em debate. Ele não depende do que os outros pensam, seja elogio ou crítica. Um exemplo prático. Você usa uma roupa nova, se sente bem, mas um colega comenta: escolha interessante. Você pode deixar isso arruinar sua confiança ou lembrar-se de que a opinião dele não diminui a sua alegria. Epicteto disse: se quiser melhorar, esteja disposto a parecer tolo ou ignorante. Isso pode soar duro, mas é libertador. O crescimento muitas vezes exige seguir contra a maré, e quem busca aprovação constante nunca será verdadeiramente livre. Como se desapegar das opiniões alheias? 1. Questione a importância. Pergunte-se: por que isso me incomoda? Que autoridade essa pessoa tem sobre minha vida? 2. Reafirme seus valores. Foque no que realmente importa para você, não no que os outros esperam. Mantenha-se centrado nos seus princípios. 3. Pratique o desapego. Quando críticas ou julgamentos surgirem, reconheça-os sem se apegar. Imagine as palavras como folhas flutuando em um riacho. Estão ali, mas logo passam. Lao Tse também disse: se você se importa com a aprovação das pessoas, será sempre prisioneiro delas. Isso não significa ignorar feedback útil, mas filtrar o que não serve ao seu crescimento. Pense no desapego como um guarda-chuva contra o mau tempo. A chuva pode cair, mas você não precisa se molhar. Quando você segue sua própria bússola interna, permanece firme, independentemente de como os outros o percebem. Da próxima vez que as palavras de alguém abalem sua confiança, pergunte: estou vivendo para eles ou para mim? Ao escolher o desapego, você recupera sua liberdade, protege sua paz e vive de forma autêntica. Seu caminho é só seu, e é importante demais para ser guiado por opiniões passageiras. 7. Responda com silêncio, não com raiva. Imagine isto. Você está em uma discussão acalorada. Alguém diz algo doloroso, talvez até provocador de propósito, e você sente a raiva subindo. O coração acelera, o rosto esquenta, e o impulso é retrucar com algo cortante. Mas e se, em vez de reagir, você simplesmente ficasse em silêncio? O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que existem para lidar com a negatividade alheia. Não se trata de desistir ou evitar o confronto, mas de escolher a calma em vez do caos. Responder com silêncio não é sinal de fraqueza. É prova de que você é forte o bastante para valorizar sua paz, mais do que a necessidade de revidar. Há sabedoria nisso. Quanto menos você responder à negatividade, mais pacífica será a sua vida. O silêncio fala muito. Ele diz: eu não vou deixar que seu comportamento me controle. Um exemplo. Alguém no trabalho
tenta te ridicularizar durante uma reunião, tentando te deixar mal diante dos outros. Você tem duas opções: entrar na discussão ou ficar em silêncio. Ao permanecer em silêncio, você nega a reação que a pessoa procura e mantém sua compostura, mostrando a todos ao redor quem realmente tem o controle. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta à raiva é o silêncio. A raiva precisa de combustível para continuar queimando, e o silêncio a desarma. Quando você opta por não reagir, quebra o ciclo da negatividade e protege seu bem-estar emocional. Pense no silêncio como um escudo. Ele desvia o ruído sem puxá-lo para o combate. Como fazer do silêncio sua resposta em momentos de provocação. 1. Pausa antes de reagir. Quando alguém disser algo provocante, respire fundo. O silêncio cria espaço para a clareza. 2. Ouça sem se defender. Às vezes as pessoas só querem desabafar ou ser ouvidas. Deixe que falem, sem interromper, nem se justificar. 3. Fale apenas quando for necessário. E quando falar, mantenha a voz calma, firme e objetiva. Um ensinamento budista diz: fale apenas se suas palavras forem melhores que o silêncio. Isso não significa reprimir sentimentos, mas escolher quando e como expressá-los. O silêncio não ignora o problema. Ele preserva sua energia para os momentos em que suas palavras realmente importam. Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito com raiva? O silêncio elimina esse arrependimento. Ele permite refletir, respirar e responder com sabedoria. E muitas vezes, diz mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Na próxima vez que alguém tentar provocá-lo, pergunte: responder vai acrescentar algo? Ou só piorar a situação? Ao escolher o silêncio, você protege sua paz, demonstra força e mantém o controle da narrativa. Lembre-se, o silêncio não é ausência de resposta, é presença de sabedoria. É a capacidade de se elevar acima do ruído e dizer: suas palavras não me controlam, minha paz, sim. E assim, você vence a batalha sem precisar levantar a voz. 8. Pratique a gratidão para dissolver a raiva. Imagine um daqueles dias em que tudo parece dar errado. Seus planos desmoronam, alguém faz um comentário grosseiro e até os menores inconvenientes parecem insuportáveis. A raiva começa a borbulhar e você pensa: por que tudo tem que ser tão difícil? Agora pare. E se, em vez de focar no que está dando errado, você mudasse sua atenção para o que está dando certo? A gratidão tem o poder de transformar raiva em calma e de transformar até os piores momentos em oportunidades de perspectiva e paz. Uma verdade poderosa: você não pode sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo. A gratidão funciona como um botão mental de redefinição. Ela te tira do espiral negativo e te lembra do bem que ainda existe, mesmo nas situações difíceis. Exemplo simples: você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. Em vez de se irritar com os carros à frente, tente isto. Respire fundo e pense em 3 coisas pelas quais é grato. Talvez seja o fato de ter um carro, a oportunidade para a qual está indo, ou até a música tocando no rádio. Pode parecer pequeno, mas essa mudança de foco transforma seu estado emocional quase instantaneamente. Cícero dizia: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. A gratidão não só dissolve a raiva, ela fortalece a resiliência, cultiva a paciência e mantém você focado no essencial. Como transformar a gratidão em um hábito diário? 1. Pausa e reflexão. Quando sentir a raiva crescer, respire e pergunte: o que há neste momento de que eu posso me sentir grato? 2. Mantenha um diário de gratidão. Ao final do dia, escreva 3 coisas boas que aconteceram, por menores que pareçam. Isso treina sua mente para enxergar o positivo.
3. Use a gratidão como reinterpretação. Diante de um desafio, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ou como poderia ser pior? Por exemplo, se alguém o critica duramente, em vez de reagir com raiva, tente pensar: sou grato pela chance de aprender algo, mesmo que a forma como disseram não tenha sido ideal. Isso não desculpa o comportamento da pessoa, mas mantém você no controle de suas emoções. O Buda dizia: levantemo-nos e sejamos gratos. Se não aprendemos muito hoje, aprendemos um pouco. Se não aprendemos nada, ao menos não adoecemos. Se adoecemos, ao menos não morremos. Então, sejamos gratos. A gratidão muda o foco do que falta para o que está presente. Não se trata de negar a frustração, mas de escolher valorizar o que eleva você, não o que o arrasta para baixo. Da próxima vez que sentir a raiva se aproximar, pergunte: de que posso ser grato neste momento? Você verá que a gratidão não apenas dissipa a raiva, ela a substitui por calma, clareza e controle. E nesses momentos você percebe: a paz não é algo que se encontra, é algo que se cria. 9. Reinterprete a crítica como uma ferramenta de crescimento. Imagine que você compartilhou uma ideia de que se orgulha no trabalho, entre amigos ou online, e alguém a derruba com uma crítica dura. A primeira reação: defensividade, talvez até raiva. É natural reagir assim quando seu esforço é recebido com negatividade. Mas e se, em vez de ver a crítica como um ataque, você a enxergasse como uma oportunidade de crescimento? Toda crítica, por mais mal formulada que seja, carrega algum valor. Se você estiver disposto a olhar de forma madura, ela pode revelar pontos cegos, desafiar seu pensamento ou empurrá-lo para melhorar. Quando muda sua perspectiva, a crítica deixa de ser uma fonte de frustração e passa a ser uma ferramenta de autodesenvolvimento. Exemplo: você prepara uma apresentação e um colega aponta vários erros. Você pode pensar: ele só quer me rebaixar. Ou pode pausar e refletir: a verdade no que ele disse? O que posso aprender com isso? Ao escolher a segunda opção, você transforma o que poderia ser uma ferida no ego em um degrau de evolução. Um pensamento sábio resume bem: a crítica, como a chuva, deve ser suave o bastante para nutrir o crescimento, sem destruir as raízes. Isso não quer dizer que toda crítica seja válida. Algumas vêm da inveja, da ignorância ou da má vontade. A chave é filtrar, absorver o que é construtivo e descartar o que não serve. Como lidar com críticas com equilíbrio? 1. Pausa antes de reagir. Respire e evite responder de forma emocional. 2. Avalie a fonte. Pergunte-se: essa pessoa tem boas intenções? Ela entende o que está falando? 3. Busque a lição. Mesmo uma crítica mal entregue pode conter algo útil. Pergunte: o que posso aprender com isso? Um exemplo mais pessoal: um familiar faz um comentário crítico sobre suas escolhas de vida. Em vez de discutir, você pode dizer: entendo suas preocupações, vou refletir sobre isso. Essa resposta demonstra maturidade e mantém o diálogo aberto, sem escalar o conflito. Epicteto oferece uma lembrança atemporal. Se alguém disser que falam mal de você, não tente se justificar. Apenas diga: ele não conhece todos os meus defeitos, ou teria mencionado mais. Essa sabedoria estoica nos lembra de não levar as críticas para o lado pessoal. Elas são parte do processo de crescimento. Da próxima vez que for criticado, pergunte: o que posso aprender com isso? Essa crítica fala mais sobre mim ou sobre o outro? Como disse Lao Tse, conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Aceitar críticas construtivas, mesmo quando doem, é o que fortalece seu caráter e amplia sua consciência. O crescimento raramente é confortável, mas é nele que se revela a verdadeira força.
10. Domine a arte de deixar ir. Imagine que você segura uma brasa quente, determinado a lançá-la em quem o feriu. Mas enquanto espera o momento certo, a brasa continua queimando sua própria mão. A raiva, o rancor e o ressentimento funcionam exatamente assim. Eles ferem você muito mais do que a pessoa que causou a dor. A verdadeira força não está em segurar, mas em soltar. Deixar ir não significa esquecer ou perdoar cegamente o que aconteceu, mas libertar-se do peso emocional que o prende ao passado e recuperar sua energia, sua paz e sua capacidade de viver o presente. Como disse o Buda, agarrar-se à raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. Pense em uma situação em que alguém o magoou, uma traição, um julgamento injusto, uma palavra cruel. Quantas vezes você reviveu aquele momento na mente? Quanto tempo e energia desperdiçou imaginando confrontos ou vinganças? Deixar ir é o antídoto para esse ciclo sem fim. Permite que você siga em frente, em vez de ficar preso ao passado. Um exemplo: no trabalho, um colega leva o crédito por uma ideia sua. Você poderia passar dias remoendo a injustiça, deixando isso afetar seu humor e produtividade. Ou poderia soltar, lembrando que seu valor não depende de um momento de reconhecimento. Ao escolher a segunda opção, você protege sua paz e foca no que realmente importa: seu crescimento e suas futuras oportunidades. Lao Tse expressou isso lindamente. Quando deixo de ser o que sou, torno-me o que posso ser. Deixar ir não é só sobre raiva ou ressentimento. Também é sobre soltar o perfeccionismo, o medo do fracasso ou a necessidade de controlar tudo. É sobre abraçar a vida como ela é, com todas as suas incertezas, e encontrar liberdade na aceitação. Como praticar a arte de deixar ir? 1. Reconheça seus sentimentos. Reprimir emoções só as torna mais fortes. Permita-se sentir raiva, mágoa ou decepção, mas sem julgamentos. 2. Reinterprete a situação. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso sair dessa experiência mais forte? 3. Foque no presente. Deixar ir é uma escolha feita por você, não pelo outro. Traga sua atenção de volta para o aqui e agora, o único lugar onde seu poder realmente existe. Pense em deixar ir como soltar um balão. Quanto mais tempo você o segura, mais ele puxa e cansa sua mão. Mas quando o solta, você sente-se mais leve, mais livre. Marco Aurélio nos lembra: não se perturbe com o que está fora do seu poder. Solte e encontrará a paz. Isso não significa permitir que as pessoas o pisem, nem ignorar a injustiça. Significa escolher onde investir sua energia. Ao deixar o que não pode mudar, você cria espaço para o que pode. Um futuro mais calmo, mais brilhante e mais pleno. Da próxima vez que sentir raiva ou arrependimento o dominando, pergunte: isso vale a minha paz? Como seria minha vida se eu simplesmente deixasse isso ir? A resposta o conduzirá à verdadeira liberdade emocional. Porque a verdadeira força não está em segurar, mas em saber o momento certo de soltar. E quando você solta, descobre que quanto mais leve se sente, mais forte se torna. Conclusão: o domínio emocional. E aí está: 10 lições poderosas para ajudá-lo a dominar suas emoções e permanecer sereno, não importa o que a vida traga. Essas ideias não são apenas conceitos. São ferramentas práticas para proteger sua paz, fortalecer sua mente e retomar o controle sobre suas reações. Lembre-se: o objetivo não é reprimir sentimentos ou se tornar indiferente, mas aprender a responder aos desafios da vida com clareza e força. O domínio emocional não depende do que acontece com você, mas de como você escolhe reagir. O poder de manter-se calmo, centrado e livre está inteiramente em suas mãos. Ao seguir em frente,
Leve essas lições consigo. Faça uma pausa antes de reagir. Estabeleça limites que protejam sua energia. Solte o que e quem você não pode controlar. Cada vez que você escolhe a paz em vez da raiva, dá um passo a mais em direção a uma vida inabalável. A vida que você merece viver. Se encontrou valor neste conteúdo, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precise de um pouco mais de calma na vida. E se você tiver suas próprias experiências ou dicas sobre como permanecer tranquilo, deixe um comentário. Adoraria ouvir. Obrigado por acompanhar esta jornada. Lembre-se, a liberdade emocional não é um destino, é uma prática contínua. Continue aparecendo por si mesmo, permaneça consciente e siga crescendo mais forte a cada dia. Até a próxima. Cuide-se e permaneça inabalável.